Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui para mais um Pensarte, iniciando agora com a presença do ilustríssimo, é um prazer estar com vocês aqui, do ilustríssimo colega e amigo Felipe Figueira, para falar um pouco sobre algo que nós gostamos tanto, né, que é a arte de escrever. Então, a ideia é que a gente fazer uma espécie de oficina sobre escrita, né? Trocando ideias, comentando sobre produções, sobre aquilo que faz parte aí da vida de um escritor, dos interesses de um escritor, e, sobretudo, também para tirar dúvidas, né? Então, quem quiser interagir, lançar perguntas, fazer questões, fique à vontade. Nós estamos ao vivo e depois, claro, as pessoas vão poder acessar também a gravação e ficará disponível no LabArt. Meu nome é Rogério de Almeida, sou professor da Faculdade de Educação da USP e coordenador do LabArt. O LabArt tem programações diárias, né, com os núcleos que ocorrem de segunda a sexta, alguns deles online, a maior parte presencial, ali na Faculdade de Educação da USP. Estão todos convidados a participar, né? Quem não conhece, venha conhecer. Nós temos também nosso site, labarte.com.br, é uma forma de vocês terem contato com o nosso trabalho. E uma das ações que nós realizamos no LabArt é o Pensarte, né? Esse momento em que a gente recebe um convidado para pensar sobre questões importantes ligadas à educação, ligadas à cultura, ligadas à arte. E aqui, no caso, a arte de escrever com o Felipe Figueira. O Felipe Figueira é doutor em educação, fez pós-doutorado na área de História, professor do Instituto Federal do Paraná, o campus de Paranavaí, autor de vários livros e artigos, e que agora, enfim, né, concede a honra de conversar conosco e, graças à possibilidade, né, dessa interação remota, estarmos presentes. O Felipe tem vários livros, eu tenho alguns aqui, muito bacanas, queria mostrar para vocês, e já deixar a recomendação aqui, Entre Médicos e Imigrantes, que é um livro de poemas. Um outro livro de poemas também muito interessante, muito bacana, muito gostoso de ler, Don Quixote. Deixo aqui a indicação também para vocês. Um estudo, eu acho que foi o seu doutorado, né? Depois você vai comentar um pouquinho também, Felipe, Nietzsche e o eruditismo. Gostei muito desse livro, eu indiquei também para orientandos, para algumas pessoas, que é um momento importante na trajetória do filósofo alemão Nietzsche, quando faz as suas reflexões a respeito do conhecimento, né, da educação, do que é ser erudito e de algo mais pernicioso que eles chamam de eruditismo. E o último lançamento, esse aqui ainda estou lendo, Versos de Varsóvia, do Felipe Figueira, uma experiência também, né, de viagem muito interessante, um livro que contém fotos, né, tiradas pelo próprio Felipe, que também, além de escritor, é um exímio fotógrafo, e muitos poemas contundentes, bastante fortes, né, com uma força também de revisita da história. Felipe, fique à vontade, se apresente, enfim, complemente aqui o que eu falei, a palavra é sua e muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, então, uma boa tarde, né? Estamos já entrando aí no período noturno, então eu agradeço pela boa oportunidade de conversa, né? Você é alguém que eu acompanho assim há muitos anos mesmo, os trabalhos, há muitos anos eu acompanho os seus artigos, e foi durante o período mais duro de pandemia que nós realmente nos aproximamos, né? Lá em 2020. Eu lembro quando você estava discutindo alguns temas de cinema por algumas lives, e daí nós nos aproximamos. Eu buscava sempre me fazer presente.
E como a gente gosta muito, a gente tem vários interesses em comum, né? Vários filósofos que a gente estuda, escritores. Então, o diálogo ficou bem fácil, bem facilitado. Você citou o Nietzsche, por exemplo, né, que foi tema desde a minha iniciação científica até a pesquisa de pós-doutorado. Machado de Assis, que eu tanto gosto, Fernando Pessoa, enfim, nós temos aí um cinema, Edgar Morin, tantos temas em comum, então isso foi muito legal mesmo. Além desse seu cuidado com a poesia, com a música, com o cinema, que eu sempre gostei, né? Então isso facilitou. Eu fiquei com uma curiosidade, você não tem esse livro que eu escrevi? Travessias? Será que eu não te mandei? Se eu não mandei, eu Não, preciso. o Travessias ainda não tenho, mas vou Mas logo completar vai a ter. coleção com certeza. Então, E é muito interessante, né, ver esses pontos de confluência. A gente começou realmente a conversar no período da pandemia e tem sido uma conversa muito intensa, né? Eu participei também de uma live que você organizou, foi muito produtiva e era um momento em que estava, digamos, todo mundo conectado, né? E muito ávido de ver todas as lives, né? E a gente está agora num outro momento, né? A gente está num momento pós-pandêmico, que tem sido um momento, eu acho que mais. É bastante desafiador também, e eu acho que em alguns sentidos também muito difícil. Os eventos têm se esvaziado, as pessoas estão sobrecarregadas, porque as tarefas que já exerciam presencialmente, elas foram, né, no caso de quem pôde, substituídas pelas atividades remotas. E aí depois, quando a gente volta para as presenciais, as remotas também se mantêm, sobrepõem. E isso tem sido um desafio para nós, né? Então, eu queria saber de você, assim, como foi lidar com esse período da pandemia e como está sendo esse período pós-pandêmico. Vou já adiantar dizendo aqui por mim, na pandemia, com todas as dificuldades enfrentadas, foi um período muito produtivo, muito criativo, né? Eu finalizei um filme que, enfim, né, foi exibido na Mostra Internacional do Cinema Negro aqui no Brasil e agora fui convidado para exibir em Cabo Verde, né? Então vai seguir aí também carreira internacional. É, Finalizei uma vontade que eu tinha há muito tempo, né? Um álbum musical, algo que eu estava trabalhando ali há alguns anos e, sobretudo, escrevi bastante e foi muito bom, de certa maneira, conectar com essas forças, né, que a gente tenta trabalhar em nós mesmos, que tem a ver com a criatividade, né, e também a vazão, né, a esse processo criativo. E eu vou dizer para você, Felipe, depois que voltou, né, nós voltamos à pandemia, eu não tenho conseguido fazer absolutamente nada. Nem no campo do cinema, nem no campo da música, nem no campo da literatura. E em relação à pesquisa, eu tenho aqui trabalhado mais de um mês para fazer um projeto, algo que certamente eu faria em 3 ou 4 dias, uma semana no máximo, e que tem se arrastado por essas dificuldades. Eu queria saber um pouco de você, porque eu acho que muita gente está acompanhando a gente aqui e que depois vai acabar assistindo também, tem um pouco dessas angústias, né? Como que você vê esse momento? então, antes quero apresentar também um outro livro, que é o meu diário. Esse daqui foi uma produção caseira. Um aluno fez a capa, uma ex-aluna fez a revisão ortográfica, enfim. Esse livro ele foi um desafio da minha esposa. Nós nos casamos em 2019, em julho, e aí ela falava assim: por que você não escreve um diário sobre a docência, sobre sua vida de professor? Tem tantas histórias. E ficou ali alguns meses, até que lá por dezembro ela falou: mas por que você não escreve? Falei: pois é, vou começar a escrever. E comecei a escrever no dia 16 de dezembro de 2019. Então eu posso dizer que eu não imaginava
que seria o ano de 2020. Alguns pesquisadores, eles dizem assim, que a pandemia só pegou de surpresa quem não estudava. E como eu não estudava, me pegou de surpresa. Teria toda essa proporção e etc. Mas muitos pesquisadores falam, né, olha, que já estava tudo, né, a bola já tinha sido cantada há bastante tempo. E por meio de relatórios e tudo, mas o fato é que eu fui pego de surpresa pela essa proporção, por tudo, fui pego de surpresa de fato. E o meu diário, ele começa antes da pandemia. E é um diário. Eu afirmo, eu escrevi por 1 ano e meio, todos os dias, alguma coisa no meu diário. Nessa versão caseira, ele tem 214 páginas. Mas na versão que está agora no forno da editora Patuá, daí de São Paulo, ficou com 324 páginas. Então eu escrevi todos os dias durante a pandemia, né? Esse diário, então, ele vai de 16 de dezembro a 30 de abril de 2021, então 16 de dezembro de 2019, 30 de abril de 2021, quase 6 meses. Todos os dias eu escrevi. Alguns dias não aparecem no meu aqui, não foram para as páginas impressas, mas eu que escrevo tudo manual, eu tenho registro de todos os dias. E foi interessante porque, a seu exemplo, eu tinha muitas coisas que eu queria fazer e que eu não tinha tempo por causa do dia a dia da docência. Então, eu tinha 10 orientandos, eu tinha aquele monte de aulas presenciais, o deslocar, né, e tudo. E, de repente, a coisa mudou, né? No nosso caso, no Instituto Federal do Paraná, eu ministrava aula ministro ainda, para 3 séries de primeiro ano. Então, a gente aproveitou e condensou, né? Então, a gente juntava todas essas turmas para uma aula só. Então, eu ganhei um tempo ali. E essa de ganhar tempo, eu comecei a escrever muito, muito. Então, quando começou a pandemia, eu pensei assim, agora eu vou fazer outras coisas típicas de um professor, típicas de alguém que gosta de escrever, mas que não tinha todo esse tempo, já que licença a gente tira 1 ou 2 ao longo da carreira e olha lá, né? Eu já tirei uma, agora tirei uma licença capacitação, mas uma licença assim, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso. Então, eu tive essa oportunidade, um pouco mais de tempo. E eu tinha selecionado 40 temas que eu considerava assim, fundamentais dentro da formação de professores para escrever. E eu escrevi. Aí, terminei, então, fiz, ao longo de uns 2 meses, eu escrevi 40, mais de 40 artigos. Artigos curtos, ali de 2 a 3 páginas, mas escrevi. E eu percebi que faltavam, que ainda tinham muitos outros temas para eu escrever. Aí pensei, eu vou embalar. Escrevi mais uns 50 temas. Terminei de escrever, ainda pensei, nossa, mas os meus alunos têm dificuldades nisso, naquilo, e eu acho que esse, aquele outro tema, eles também são importantes. Escrevi mais uns 50. Então eu escrevi 150 crônicas, em um período assim de 1 ano no máximo, eu escrevi umas 150 crônicas. Né? Então, entre 2 a 3 páginas, às vezes passava um pouco mais, enfim. E daí, em 2020 mesmo, eu tenho uma dificuldade, eu escrevo bastante, até que escrevo bastante poemas, né? Mas contos eu tenho dificuldade. E resolvi transformar os meus sonhos em contos nesse período. Falei, eu vou tentar desenvolver alguma coisa, né? Vou desenvolver alguma coisa. Eu transcrevi quase 100 sonhos em contos. Isso gerou um outro livro, né? Aí eu comecei a fazer algumas resenhas de livros que eu considerava fundamentais ao longo da minha formação, né? E, por fim, que selecionei 50 livros e vim relendo. Eu terminei este ano essa jornada. E gerou um livro de 300 páginas, né? Então, foi, assim, um período de grandes realizações.
grandes produções, grandes mesmo no sentido quantitativo, né? Grandes coisas foram feitas. Eu comecei a escrever comecei a escrever para um jornal em 2018, jornal aqui do Noroeste do Paraná, em Nova Esperança, Terra do Celório. E escrevi até hoje já 90 artigos para esse jornal. Em um dia, Rogério, eu lembro que um dia você comentou assim, que em um único dia você esteve em São Paulo, no Peru e em Florianópolis. Em um dia, eu estive em Roraima, em Moçambique, eu ministrei uma palestra lá sobre criação de grupos de pesquisa na Universidade de Licungo, foi a primeira atividade online durante a pandemia, e estive em Paranavaí. Moro em Maringá, mas na época eu morava em Paranavaí. Então, olha, então isso que você comentou, né, de muitas atividades acumuladas, isso eu ouvi você falando, que às vezes não, para a gente fazer todas essas atividades, ficaremos ali uma semana voltados apenas a uma atividade, a viagem ao Peru, a preparação. Agora não, em um dia, muitas vezes estamos em 2 continentes diferentes. Né? Então é muita atividade. E para a gente ainda, né? Eu volto agora para o Instituto, então sexta-feira a minha licença acabou hoje, a minha licença de capacitação de 3 meses terminou hoje. Eu volto para o Instituto e tenho 15 aulas me esperando. Acho que são 9 disciplinas me esperando. E no meio desse turbilhão todo, né, ali uns 350 alunos aproximadamente, tem o Felipe escritor. Tem o Felipe esposo, filho, que participa na igreja, que etc. Né? Então, onde que fica, né? Qual que é o espaço aí da escrita? Tem que ter algum espaço. Sempre teve e vai ter que permanecer esse espaço, né? Então, no meu diário, aqui é a minha oficina. Minha oficina. E nesse período, Rogério, de licença capacitação, que eu tirei de fevereiro até agora, até conversei contigo, né? Eu li a obra gigantesca do Carpo, História da Literatura Ocidental, que é uma obra de 4.032 páginas. Li tudo. Tudo que eu leio, como nós somos escritores, né? Como nós gostamos disso, e como nós somos professores, tudo é devidamente anotado, os nossos fichamentos. E eu ainda tenho a prática, enfim, para o bem e para o mal, ainda tenho a prática de fazer tudo manual. Eu não consigo, exceto fichamentos, essas coisas, né? Aí tudo bem. Mas a hora que é para escrever, é tudo manual. Aqui tem mais ou menos umas 150 páginas manuscritas. E daí eu transformei essa leitura do Carpo em um diário de leitura. Então, é tudo isso acontecendo, né? Como você disse, eu lancei recentemente o Versos de Varsóvia, o Diário de um Docente, ele está no forno da editora Patois, e tem um livro que eu fiz em homenagem ao Socella, que está no forno da editora Telucaso, né, daí de São Paulo também. Então, muita coisa, né, sendo feita, e que nos dá muito prazer. Esse é um fato, né? Eu fiquei super animado na hora que você propôs essa atividade aqui, para conversar sobre isso. Para mim é uma alegria, e eu tenho certeza que para muita gente também que tanto gosta de escrever, ler, mas também quem tem dificuldade, né? Enfim, você tocou num ponto que eu acho muito importante. Você falou da questão da dificuldade de escrever contos, né? E eu acho muito interessante porque muitas vezes quando alguém diz assim, eu escrevo, ou quando eu diz assim, eu gostaria de escrever, fica o verbo no intransitivo, né? Assim, como se escrever fosse algo, digamos assim, universal. E, na verdade, tem muita diferença. Por exemplo, nós somos pesquisadores, né? Então, como pesquisador, nós temos que publicar as nossas pesquisas em formato de artigo acadêmico, né? Que é um tipo de artigo em que
O fio condutor é a metodologia, ou seja, a gente tem que mostrar ali uma organização metodológica, portanto, de caráter científico, para apresentar um conhecimento que tem que contribuir para o avanço daquilo que foi feito na área. Portanto, não adianta a gente escrever algo que já existe ou que já se sabe de uma forma mais organizada, mais bonita, mais bem escrita, etc. Porque essa dimensão estética não faz parte do conhecimento científico, né? O que a gente tem que, de fato, trabalhar é no avanço do conhecimento. Então, muitas vezes, o próprio caráter do modo como se escreve artigo fica relegado ao segundo plano, como se ali ele fosse um relatório de pesquisa, né? Ou seja, reportar um conhecimento que foi adquirido por meio da pesquisa. E acho que a gente tem uma dimensão, uma preocupação com o caráter da leitura disso, né? Ou seja, a forma também interfere. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o seu processo criativo, porque quando a gente pensa na escrita, por exemplo, de poemas, muitas vezes ele tem um modo, né, de seguir esse processo. Tem escritores que alteram o processo de escrita. Escrever um conto é uma tarefa bem diferente, por exemplo, do que escrever um romance, né? Eu, particularmente, tenho uma predileção pelos formatos narrativos mais curtos, então eu gosto de exercitar o conto e tenho uma dificuldade maior com extensões, né? Relatos, narrativas, que são mais extensos. E eu ainda pretendo, né, quem sabe um dia desenvolver mais isso. Mas eu queria saber como que é o seu processo criativo, como que você escreve, se tem formas diferentes, se você se dedica de maneira igual à prosa e à poesia ou não. Olha só, quando você me convidou para essa atividade, como eu disse, eu fiquei muito animado, né? E eu escrevi 5 páginas, pensando assim, eu preciso tocar em todos esses pontos aqui. E esse é um ponto que eu anotei. Eu falei, eu preciso falar disso. E eu fiz uma distinção aqui. É tênue às vezes e tudo bem, mas artigo é diferente de poema, que é diferente de conto, que é diferente de um livro, que é diferente de um trabalho. Então, eu já passei por tudo isso daqui e passo. Artigos, né? Nessa dimensão mais acadêmica, mais formal, mais um acompanhamento de uma pesquisa, mais uma problematização. Devo admitir que não é uma das coisas que eu mais gosto, que eu mais sinto prazer. O Flaubert, ele tem um pouco de exagero nisso, né, aqui nas cartas exemplares. Mas ele chega a dizer assim, olha, escrever é como arrastar uma montanha, e eu sou apenas um homem. Então, muitas vezes eu tenho essa sensação também, quando eu tenho algo muito formal a fazer, parece que eu estou ali diante de uma montanha. Né? Escrevo, né? Esse ano, fruto também de algumas pesquisas passadas, foi um ano tem sido um ano bastante promissor, né? De algumas publicações e tudo. Mas a minha disposição para escrever artigos acadêmicos, infelizmente, não é das maiores. Não que eu não faça, mas não é das maiores. Tá? Mas existem alguns temas, sim, que me interessam. Poesia, né, agora na dimensão do poema. Por mais que eu tenha vários livros de poesia escrito, publicados 4 livros de poesia publicados, mas eu tenho mais 9 escritos, né? Mas eu não sou aquele poeta de todos os dias. Eu tenho fases muito específicas. Sei lá, 1 ou 2 meses ao ano, 3 meses ao ano, em que essa disposição artística está muito forte. Tem um autor, o Haruki Murakami, ele escreveu um livro chamado Romancista como Vocação, que ele chega a dizer assim, né? Que quando ele está escrevendo ensaios, quase nunca ele consegue ir para algo, digamos que mais artístico. Para um romance, para os contos.
Muitas vezes isso ocorre comigo também, quando eu estou mais, entre aspas, formal, científico, eu não estou tanto poeta. Então, a minha disposição para escrever, ainda que eu escreva muito, quase que diariamente, mas não sou um poeta que faz todos os dias poesia, não. Bem longe de ser isso, né? Às vezes eu escrevo um poema por ano, mas aí tem épocas que eu estou canalizando para pesquisa, né? Para esses artigos. Conto. Já o conto, como eu disse, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho um sonho ainda de escrever um romance. Não sei se eu vou conseguir. Leio. O Kurosawa, né? Ele dizia assim que para a pessoa criar, ela tem que ler muito, tem que assistir muitos filmes e vai para museus e vai para tudo quanto é lado. Posso afirmar que faço isso, mas ainda não nasceu em mim um romance ali, um romancista, né? O meu diário, ainda que tenha esse caráter ali de acompanhar uma pessoa e tudo, mas é um diário. Eu ainda não consegui criar um personagem e tudo. E veja, por mais que eu escreva já. Eu comecei a escrever, eu tenho 34 anos, comecei a escrever aos 12 anos. De forma sistemática, escrever mesmo, estudar a escrita. Gosto demais de escrever livro. Né? Então, como quando. Assim que eu terminei o doutorado, lá em 2015, eu comecei a estudar a imigração, os refugiados, e eu me dediquei aos refugiados venezuelanos. Né? Então, eu sempre tive esse horizonte em vista. Eu ainda quero escrever um livro sobre essa temática. E eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever em campo. Quero escrever sobre refugiados. Eu preciso estar lá no meio de uma praça cheia de refugiados. Eu tenho, infelizmente ou felizmente, isso. Infelizmente, né? Porque tem muitos escritores que, veja, o próprio lá no Romancista como Vocação, né? Deixa eu pegar o livro aqui rapidinho, tá do meu lado. O Murakami, ele fala assim, olha, esse foi um dos perigos do Hemingway. Ele era alguém que acompanhava grandes movimentos, né? A Primeira Guerra ele estava lá, a Guerra Civil Espanhola ele estava lá, a Segunda Guerra ele estava lá. E aí depois, ele diz aqui nesse livro, Romancista como Vocação, e depois quando ele perde aquele engajamento com esses grandes movimentos sociais e guerras e etc., a escrita dele dá uma diminuída. Ainda que depois apareça o Velho Mar, Paris é uma festa, mas por quem os sinos dobram, né? Adeus às armas. Então eu tenho um pouco disso, de escrever em campo, né? E dessas experiências nasceram entre médicos imigrantes e travessias. Não que eu não escreva aqui é o ambiente que eu mais escrevo, na minha escrivaninha olhando para a parede, né? Que nem o Marcos Rey lá, que ele relata. Eu acho que o nome do livro é O Caso do Filho do Encadenador. Falou, eu estava em São Paulo, nessa selva de pedra, onde você mora, né, Rogério? Essa selva de pedra, mas eu estava ali olhando para minha escrivaninha, naquele ambiente mais, né? E ali vieram alguns livros extraordinários. Então eu gosto dessa coisa de pensar, vou escrever um livro. Até porque eu acho coisa mais linda, olhar para uma biblioteca, que nem essa sua aí atrás, ó, colorido, parece que eu estou olhando para uma constelação. E outra coisa que é diferente que eu chamei aqui de trabalho. Trabalho. Por exemplo, eu trabalho muito com a escrita. Eu já ajudei a elaborar quase 40 concursos fazendo questões. Isso são quase 900 questões que eu fiz até hoje. Então, esse é um outro tipo de escrita, um outro tipo de trabalho, né? Que eu não preciso, na maioria das vezes, estar inspirado, como se realmente há um espaço para inspiração. Realmente há um espaço para inspiração na escrita. Senão fica difícil, né? Vou sentar e vou escrever o quê? Vou sentar e vou escrever o quê? Há um espaço, mas seguramente que não compõe ali 70%, 50%.
É como se fosse a luz que surgiu, aquele estalo, aquela coisa, e aí, a partir disso, trabalho, trabalho, trabalho. Então, quando eu sento para escrever, por exemplo, questões para concursos, é trabalho. Tem um pouco de inspiração, mas é muito trabalho, é uma outra dinâmica. Então, tem muitas dinâmicas que ocorrem. E para eu escrever, eu sempre escrevi em folha sulfite. Ah, mas e quando é trabalho? Quando são questões? Não, aí eu vou direto para o computador. Mas quando eu falo assim, quero fazer algo artístico, parece que eu preciso colocar a mão na massa, e ali. O Murakami, ele fala assim, olha, o trabalho do escritor ele é muito físico. Fica sentado 5 horas em um dia, escrevendo, encurvado. Por isso que, infelizmente, eu não estou nesse grupo ainda, né? Espero que ainda. Mas ele fala, eu me exercito 1 hora por dia. Então, ou ele nada 1 hora por dia, ou ele corre 1 hora por dia. E nós precisamos, né? Esse trabalho. Só pensa que é só um trabalho intelectual, quem nunca sentou 5 horas e ficou ali matutando, tentando sair alguma coisa, né? E para eu escrever, né? Eu preciso comprar livro constantemente. Ah, leio tudo? Não, não leio tudo. De longe que eu não leio tudo. Eu tenho 2.000 livros, né? Aproximadamente. Li todos? Não, eu li uma boa parte. Então, preciso o tempo todo estar me alimentando. E não é uma coisa também mecânica, né? Então, às vezes eu tenho uma ideia, mas será que ela vai prosperar? Às vezes não. Ou será que vai prosperar agora? É para agora? Às vezes não. Às vezes é daqui 10 anos. Que nem esse conjunto de crônicas que eu queria escrever. Eu demorei 10 anos reunindo material para poder escrever. Mas eu estou ali guardando essas informações. Você disse muitas coisas interessantes aqui, né? Estou pensando sobre elas. Concordo com você. O trabalho do escritor é sempre um dos mais difíceis de ser representado pelo cinema, porque é um trabalho, digamos, em que nada acontece, né? Pelo menos, digamos, na dimensão da ação. Ou seja, tudo está acontecendo ali no processo, né, da imaginação mesmo, né? De uma concepção de um trabalho interno, né? Então ele tem essa dimensão. E ali, enfim, é como você disse, né? É algo fisicamente cansativo, no sentido de que fica lá na mesma posição, né? Ali, enfim, né? Debruçado sobre a mesa, né? Redigindo, escrevendo. Por outro lado, você trouxe uma outra questão também muito importante, né? De que o escritor, para escrever, precisa viver, né? Então ele precisa sair, ele precisa. Você citou o Flaubert, me lembro que o Flaubert, conversando com um discípulo ali, né, que pergunta para ele sobre o processo de escrita, ele diz o seguinte: bom, para quem está nos ouvindo, né, o Flaubert é uma referência no realismo, né, do século XIX ali, praticamente desenvolvido pelas suas penas, né, quando ele escreve Madame Bovary, sobretudo. E ele dizia o seguinte: olha, vai até a praça, descreva, escolha alguém, né, me descreva essa pessoa de tal forma que eu possa descer e encontrá-la lá na praça. Então, ele também dizia, né, que os estados interiores das pessoas, dos personagens, né, melhor dizendo, eles tinham que ser percebidos, né, sugeridos pelas ações, né, pelos gestos, pelas condutas, pelas palavras, e não descrito. Então, diz assim, o escritor não deve descrever o que os personagens sentem. Né? Isso é um atalho, né? É um caminho mais fácil. Ele tem que descrever as pessoas em cena para, a partir daí, você, como leitor, fazer essa inferência, né? Quer dizer, perceber ali se aquilo que está sendo lido, né, denota uma tristeza, uma depressão, uma euforia, um desejo, um pensamento, né? E quais seriam então esses pensamentos, sentimentos, desejos, etc.
Então, é uma lição importante, porque, de fato, você precisa viver para ter matéria, né, para escrever. É por isso que os escritores, quando têm essas vivências, escrevem bem, né? A despeito da idade, né? Assim, se a gente for pensar, a Jack Kerouac escreve On the Road, né? Jovem, é um livro fabuloso, né? Outros vão depurando isso com o passar do tempo. No caso do Machado de Assis, que vai escrevendo cada vez melhor, embora talvez o seu auge é entre os 40 e 50 anos, né? 40 a 60 anos, mais ou menos. 55 ali. Ele termina escrevendo livros muito, muito bons, né? É que não tem o mesmo impacto de quando ele escreve, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Dom Casmurro. Então, assim, esse processo é muito, muito de um trabalho interno, né? Como você disse, às vezes demora anos, né? Eu citei aqui o filme que eu finalizei na pandemia, mas a gente tinha começado lá em 2014, 2015, então foram vários anos mesmo para conseguir finalizar, e às vezes a gente não finaliza. Algo que poucas pessoas sabem, né? Muitas vezes a pessoa vê aquilo que foi publicado, né? Então, assim, nossa, ele escreveu X, né? Sejam artigos, livros, capítulos, etc. Mas, na verdade, a gente escreveu muito mais, porque um material bastante razoável fica de fora, né? Ele não é publicado, principalmente na literatura, né? Que é uma arte muito difícil. Então, muitas vezes a gente escreve e não finaliza, muitas vezes a gente escreve e não publica, muitas vezes a gente não conseguiu ainda finalizar um trabalho. E uma outra questão também que eu acho muito interessante, Felipe, que eu queria perguntar para você, queria que você comentasse um pouco, conversasse um pouco sobre isso, é o seguinte: eu vejo sempre dois caminhos na escrita. Grosso modo, claro, né? Mas eu vejo dois caminhos na escrita. Um caminho em que o escritor vai trabalhando o seu estilo, né? Vai trabalhando a sua forma de escrever, de tal modo que, no final, ele chega numa prosa muito mais complexa, muito mais elaborada, muito mais desafiadora para o leitor. Estou pensando, por exemplo, aqui em Guimarães Rosa, né? O seu último livro, Tutamé, é muito difícil. Estou pensando aqui, sem dúvida nenhuma, do James Joyce. Quando ele escreve Ulisses, ele já faz um livro dificílimo de ler. O Carpo, que você leu inteiro aqui, vai dizer que é um livro ilegível, em certo sentido, mas nada se compara ao Finnegan's Wake. Esse, sim, um livro que raríssimas pessoas leram e que é praticamente impossível, ou perto disso, né, fazer uma tradução. Então, a gente não tem aqui em português, a não ser algumas poucas páginas aí que foram feitas a título de exercício, né? Penso aqui, por exemplo, nos Irmãos Campos, né? O Haroldo de Campos, Augusto de Campos. Mas outros escritores vão por um caminho bem diferente, né? Eles vão lapidando a prosa, vão deixando ela cada vez mais límpida, né? Assim, de tal forma que a leitura se torna mais acessível, embora, claro, o trabalho vai ficando um pouco mais complexo. Acho que Jorge Luiz Borges, né, é um desses que vai tornando a sua escrita mais lapidada e mais límpida. De certa forma, a gente pode pensar no próprio Machado de Assis, né, que vai tornando a leitura, eu acho que cada vez mais próxima de uma certa placidez, né? E ao mesmo tempo cada vez mais rica internamente, né? Estou pensando aqui mais na questão do estilo mesmo, né? Não tanto em relação ao conteúdo, que é claro, as experiências tendem a contribuir para que o escritor possa trabalhar com mais maturidade, né? Principalmente os grandes escritores, né? Que é daqueles que a gente está falando aqui, pensando aqui. Mas em relação à prosa, eu fico pensando, por exemplo, Bukowski, que tinha uma prosa límpida. Assim, ó, eu gosto muito de ler os livros dele. Estou pensando aqui na própria geração beatnik, né? Que tinha uma prosa muito direta, né? Uma escrita muito voltada ali para
pro cotidiano, né, para a vida, e sobretudo em relação à questão do estilo, né, que aqui eu acho um elemento importante. Então, como é que você vê isso? Como que você procura trabalhar isso? E como que você vê assim a sua trajetória? Se você está justamente caminhando ali para uma certa complexidade estilística ou se você tem buscado cada vez mais uma maior transparência, uma maior simplicidade. E bem entendido aqui, né? Quando eu digo simplicidade, porque é muito difícil escrever de maneira simples, né? A gente precisa trabalhar muito para que o texto fique realmente de uma forma mais límpida. Eu preciso ler um trecho do Camões. Está lá no canto primeiro. Olha isso. No mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida. Na terra, tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano? Onde terá segura a curta vida? Que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno. E a gente ainda se propõe, né, a relatar sobre esse bicho tão pequeno. Quando eu comecei a escrever, lá aos 12 anos, eu tinha uma coisa assim, que o Schopenhauer depois criticou lá sobre a filosofia universitária, intricadas flores de retórica. Eu achava que era um máximo eu procurar palavras. Eu sei que tem aqui um aluno meu assistindo, né, participando aqui, o Henrique, que ele pensava de forma semelhante, que tinha que encontrar palavras, né, para ninguém entender, para daí parecer que está sendo profundo. Eu tinha dessas. E até uns 12 anos atrás, mais ou menos, então, quando eu estava no processo de escrita da dissertação, eu ainda tinha um pouco disso, da escrita com intricadas flores de retórica. O Nietzsche me ajudou muito nisso de querer, que ele fala, né? Eu escrevo por meio de um aforismo que outros não conseguem escrever por meio de livros. Isso me deu um choque. Ora, mas como assim, né? Como assim? Então, aliar essa profundidade com simplicidade, as coisas mais difíceis. Como no início a gente tinha pensado em uma oficina de escrita, um livro que eu considero assim brilhante. Eu tenho aqui um conjunto de livros de escritores falando sobre escrita, que eu gosto tanto de ler sobre isso. Como Escrever Bem, do William Zinsser. Ele dá assim, e esse é um livro que eu realmente recomendo para todo mundo que gosta de escrever. Só que, bem entendido, se só estudar a escrita, se só estudar a ortografia, a gramática, se só estudar os melhores e não pegar um papelzinho ou ir para frente do computador e bater os dedos ali ou pegar a caneta, não vai adiantar de nada o preciosismo. O Carpori dizia, né, que muitos tinham até uma trajetória brilhante, escreveram um livro e depois pensaram, errei muito, preciso estudar. Estudaram e não escreveram mais nada. Então, o que eu percebo? Que naqueles meus primeiros textos, eu tinha essa preocupação com a complexidade, de deixar uma coisa assim nebulosa, né? Para os meus professores se impressionarem que, nossa, um menino de 12 anos escrevendo de modo tão difícil. E hoje, eu já gosto, até porque eu escrevo bastante para jornal, né? Eu tenho 2 colunas em um jornal da minha região, do Jornal Noroeste, de Nova Esperança. Então, eu escrevo para todo mundo. E eu preciso deixar isso da forma mais limpa possível. Lá no Paris é uma Festa, do Hemingway, tem alguns autores que eu os tenho assim como modelos de escrita. O Flaubert, por exemplo, ele falava, olha, diante de Sófocles, ele dizia, eu quero decorar Sófocles, quero saber de cor.
Ele falava uma coisa pesada, mas tudo bem. Ele falava, ó, na biblioteca de um escritor só pode ter no máximo 6 livros. Esses aí ele tem que saber e tudo, mas ele tinha muito mais. E ele dizia que diante do Dom Quixote em especial, ele se sentia esmagado. Mas, mais do que esmagado, se sentia inspirado, porque senão a gente cai naquele problema do Nietzsche, né, da história monumental, se sente esmagado e não produz mais nada. É uma história que não serve para a vida. Então, eu me sinto inspirado quando eu leio Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke, quando eu leio O Velho e o Mar, do Hemingway, eu me sinto inspirado, porque são textos absolutamente profundos e escritos da forma mais concisa e simples possível. Então eu tenho esse, se é que eu posso falar, eu tenho esse caminho da complexidade, né? Ou não diria nem da complexidade, das intricadas flores de retórica, da verborragia, para a coisa mais simples possível. É lógico, se a gente perder um pouco da retórica, também não sai um texto, né? A gente precisa muitas vezes, né, de alguns recursos, mas quanto mais a gente cortar isso, é o que o Mário Quintana uma vez falou para o Charles Kiefer. Tava lá esse o Kiefer em Porto Alegre e foi entregar um livro para o Quintana. E o Quintana nem deu bola. Aí um outro dia tava lá o Quintana em uma praça, né? E tava lá o Charles Kiefer também. Aí o Quintana chegou para ele e disse só isso aqui: escreva 200 poemas, publique 20. O Flaubert, de novo, né? Ele chega a dizer aqui que dentro do Madame Bovary ele escrevia 120, ele escrevia 500 páginas, mas só 120 eram aproveitadas. Então não é aquele clichê que às vezes a gente vê nos filmes, né? Ah, o escritor na sua escrivaninha, fazendo as bolinhas e jogando fora. Mas o que é esse processo da escrita? Escrita, como o William Zinsser diz, é escrita. Eu posso afirmar isso com absoluta certeza. Cada livro meu, eu corrigi pelo menos 50 vezes. Então, quantas coisas que eu escrevi? É uma coisa natural, né? É natural. E ainda fica um monte eu não diria, mas algumas coisas para trás, alguns erros, fala assim, ah, não acredito que eu deixei passar isso. Pois é, deixei passar, né? Sou humano. O que é o humano, né? Ah, o que é a vida no final das contas? É uma coisa obscura, incessante de si mesmo. Então, eu tenho esse caminho aí. A minha mãe, ela está aqui ouvindo a gente, né, participando, e ela falou que um papel, caneta e um livro fazem a parte da minha vida, né, esse trio. É isso. É uma atividade, uma vida intensa dedicada ao conhecimento. Intensa mesmo, assim. A ponto de que, poxa, 2.000 livros aqui. Eu tenho uma história para contar. Em Paranavaí tem um grande poeta, Rogério, Sérgio Rubens Socella. Escreveu 400 livros, quase todos artesanais. Livros de, às vezes, 30 páginas, enfim. Mas que ele ficava um dia inteiro muito dedicado a isso. O Carlos, ele estudou com Leminski, fez graduação com Leminski. Eles eram muito próximos. A Helena Collodi, ele era muito próximo. O Drummond se correspondia também com Socella, tem carta. E aí eu sou próximo à família. Inclusive, veja, dia 8, eu vou levar 3 alunos para a gente ir à biblioteca do poeta, que ainda é conservada perfeitamente pela família, ele faleceu em 2003. A biblioteca dele, chamada Vila Rosa Maria, tem mais de 20.000 livros e a família continua comprando aqueles livros que ele gostava para manter vivo aquele espírito do poeta. Olha que diferente, né? E aí eu vou levar 3 alunos para a gente escrever lá na biblioteca, para a gente fotografar e escrever. E eu sempre quis escrever um livro de poesia baseado nos temas mais caros ao Socella e eu escrevi. Lá em 2019, escrevi. Eu estava eufórico. Por sinal, esse livro que tá para sair pela
Telo Caso Edições, aí de São Paulo, do André Condo. Escrevi. Acabei o livro 10 da noite. Falei assim, não quero nem saber, eu vou à casa da família a essa hora mesmo. E fui. 10 pouco da noite cheguei à casa deles, né? Tava lá a esposa, a Rosa, o filho, o Serginho, Sérgio Socella. Eles, como assim? Você escreveu um livro sobre meu pai, né? Sobre o Socella. E isso já estava ali por volta das 11 horas. Olha, a gente está tão feliz. Vamos lá para a Biblioteca do Poeta? Vamos. Eu tinha mais ou menos uns 25 livros do Socella. Eles falaram assim, nós estamos tão felizes pelo que você fez. Tá vendo essa estante aqui atrás? Essa estante só tem livros escritos pelo Socella. Pegue um de cada que você não tenha. Eles me deram uns 150 livros. É uma baita história, inspiradora, assim, né? E é um poeta da escrita mais limpa possível. Então, eu tenho disso, né? De buscar a limpeza máxima da minha escrita, de estudar a minha escrita, né? Que nem um músico. Um músico precisa estudar o que compôs, né? Eu preciso estudar o que eu fiz, ver se dá para ter alguns ajustes. Porque veja, Rogério, essa coisa de escritor lucrar com a escrita, isso não existe no Brasil, isso não existe em Portugal, isso não existe na Nova Zelândia, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Às vezes as pessoas têm essa mania de criticar a educação no Brasil. Para com isso. Desceu dos Estados Unidos para cá, a nossa educação é a melhor das Américas. Né? Pelo menos universitária, a gente tem uma estrutura boa. Não é a melhor, não é ideal, não é nada disso. Nós temos pesquisadores de ponta, que nem você, faculdades de ponta, a USP e tantas outras. Então a gente precisa parar com isso. E precisa também parar com isso de que, em outros países, e não sei o quê. Sim, não significa que então a gente aceita tudo, abraça tudo, como se não houvesse problemas. Mas calma, né? Calma. Então, eu tô longe, assim como todo mundo que eu conheço da escrita, que não são poucas pessoas, nós estamos longe de podermos viver da escrita, de forma alguma. Né? Então, lucro com a escrita, esquece. Então, quem se dedica a isso, são coisas muito distintas. Escrever, de publicar, de viver da escrita. Como você uma vez comentou comigo sobre o Rubem Alves, né? Que ele chegou num ponto da vida, ele era uma empresa, ele era uma pessoa muito grande, né? Movimentava muita coisa. Então são poucas pessoas que chegam a esse nível, mesmo pessoas como você da maior universidade do Brasil, né? Que hoje você pode falar assim, não, vou viver apenas do que eu escrevi. Não, mas eu acho interessante essa questão que você coloca, né? Porque isso faz com que a escrita, né, a produção de livros, com raríssimas exceções, né? A gente vai ter alguns escritores que vivem de livro, mas eu nem saberia dizer se no Brasil, porque quem conseguiu no Brasil já saiu, né? Mas a gente está falando de 4 ou 5, numa quantidade muito grande. A maior parte, se a gente for pensar nos nossos grandes escritores, né? Carlos Drummond de Andrade era funcionário público, assim como Machado de Assis, Graciliano Ramos, né? Se dedicou à política também, foi prefeito de uma pequena cidade. Nós temos a maior parte deles indo para o jornalismo ou então trabalhando no direito. Então, realmente, a escrita não é um trabalho, vamos dizer assim, remunerado, né? Mesmo no caso, né, assim, a produção de artigos passa muito mais por uma dimensão daquilo que a gente chama do tripé acadêmico, né? Docência, pesquisa e extensão. Então, nós, como professores, damos aula, né? Graduação, pós-graduação, formamos mestres, doutores, formamos pesquisadores, pesquisamos bastante, coordenamos grupos.
e a atividade da escrita é uma delas. Tanto que alguns colegas não gostam de escrever. Eu me lembro que uma colega dizia isso para mim, né? Dizia assim, olha, eu gosto de pesquisar, mas para escrever não. Então, para mim, é sempre uma dificuldade muito grande quando eu tenho que fazer artigo, e eu faço porque eu tenho que fazer. Eu já gosto de escrever artigo, eu acho um desafio interessante, mas é muito mais gostoso escrever capítulos de livro, por exemplo, que a gente pode exercitar o tom mais ensaístico. Mas às vezes a gente escreve prefácio, às vezes a gente escreve outros tipos de texto, né? Apresentações, enfim. E é gostoso quando você consegue trabalhar ali de uma dimensão mais artística. Eu também escrevi crônicas, né, para um jornal. Outro dia estava relendo e é impressionante, porque às vezes a gente não gosta daquilo que a gente fez. Então, eu estava lendo, não gostei muito de algumas coisas que eu produzi. Em contrapartida, eu estava lendo outros textos que eu publiquei e estava muito satisfeito com eles, assim, muito... enfim, como você falou, né? A gente escreve e aí aquilo lá deixa de ser nosso, né? E aí quando a gente visita, a gente às vezes vai com o mesmo olhar crítico que a gente olha para alguma obra, né? E diz assim, olha, aqui eu gosto, isso daqui eu já não gosto mais, não faria dessa forma, enfim. Então tem muito desse processo. Por outro lado, eu acho que esse fato de a gente não ser remunerado nos coloca também dois aspectos muito interessantes. O primeiro é que a gente escreve porque a gente gosta e talvez porque tenha uma necessidade mais alta aí, né? Assim, algo que nos exige como uma espécie de trabalho interior que nós fazemos, né? Aquilo que a gente poderia chamar de uma escultura de si. O Foucault vai falar do cuidado de si. O Nietzsche vai falar de tornar-se o que se é, né? Gosto muito dessa colocação, né? Assim, como tornar-se o que se é. Então, a gente está um pouco em busca também da escrita dessa transformação interior, né? E o fato de não ser remunerado faz com que a gente não fique preso a isso. Eu publiquei em 2004, se não me falha a memória, um livro de ficção, né? É uma novela, né? Ele é mais extenso que um conto, mas não chega a ser um romance, chamado O Dia em que Conheci Jim Morrison. Eu vi uma história muito interessante na época do professor de música, né, que me dava aula, e aí eu adaptei assim para pensar essa questão em relação à escrita e tal. Eu gosto do resultado, para mim foi muito prazeroso ter escrito, e aí é engraçado, porque é bem anterior, por exemplo, à fase que eu escrevi as crônicas, e outro dia eu fui reler, até por provocação de um amigo, que falou, estou relendo ali, e eu gostei, assim, eu estava relendo e achei que tinha ali algumas questões interessantes, embora, obviamente, é um estilo já muito difícil, muito diferente, né, daquele que eu escrevi. Mas, enfim, fui lá, visitei, estava olhando a obra como se fosse de outro. E eu me lembro que, na época, eu brincava muito com os colegas, né, dizendo assim, olha, eu gostaria de ter leitores, né, que as pessoas, enfim, dessem um retorno do livro, conhecessem a história, tivessem essa experiência. Mas, por outro lado, eu disse assim, tomara que não seja um sucesso, porque se isso virar um best-seller, eu estou perdido, porque assim, vão querer que eu faça depois o dia em que conheci a Jane Joplin, o dia que conheci o Jimi Hendrix, o dia em que eu conheci John Lennon, e aí não ia parar mais, né? Brincando com a questão dessas exigências de mercado que são ruins. Que no caso aqui do espaço acadêmico, né, tem algumas pessoas que estão assistindo aqui que são alunas também, e tantos que fazem parte dessa parte, vamos dizer assim, da trajetória acadêmica, dos interesses acadêmicos. A gente observa isso na academia, né, de uma exigência. Você diz que eu escrevo artigo que precisa, mas eu não gosto muito e tal. E aí a gente recebe, né, solicitações e recebe pressões, a gente tem sempre que estar escrevendo, e nem sempre a gente consegue ser original, nem sempre a gente consegue se doar, ou ter o tempo necessário para fazer as correções, para escrever aquilo que a gente, de fato, quer e tem vontade, né? Então, eu acho que essa é uma vantagem também, Felipe, de a gente poder produzir uma arte sem ter nenhuma espécie de cobrança e exigência de quem quer que seja, porque não há essa remuneração,
não há, né, assim, agentes ganhando dinheiro em cima daquilo que a gente produz, não há uma editora pressionando, né? Você contou uma história bonita e me fez lembrar de uma outra com o Rubem Alves, né? Que produziu muita coisa interessante na educação e que escrevia, enfim, semanalmente para Folha de São Paulo, além de alguns livros. E eu fui fazer uma entrevista com ele para um programa de TV na Rede Brasil. E, enfim, quando chegamos lá mais cedo e foram me buscar. No caso dele, ele foi acompanhado com uma agente literária, e aí ela já ficou, enfim, conversando, vendo a possibilidade de proposta de escrita, de livros e tal. E o interesse ali era justamente fazer a divulgação da obra do Rubem Alves. E a gente ficou um tempão conversando, porque gravação sempre demora, tem, né, assim, maquiagem, aí tem que esperar o jornalista chegar, eles organizam a pauta. Bom, a gente ficou lá 1 hora e meia, mais ou menos, conversando, e essa conversa foi muito interessante, porque o Rubem Alves já estava bastante envelhecido, e ele disse assim, eu parei de escrever na Folha. Eu disse assim, pois é, vários colegas meus disseram, né, que ficaram tristes de você não produzir mais, gostavam muito de acompanhar semanalmente e tal. E aí ele disse assim, olha, eu não aguentava mais. Ele falou assim, no dia que eu tinha que entregar, na véspera, eu não dormia. Assim, eu ficava ali acordado, pensando, acordava de madrugada e ficava lá pensando, né? Ficava acordado horas, o que eu vou escrever, o que eu não vou escrever, e aí era sempre uma dificuldade. E eu queria republicar umas coisas que eu tinha escrito há um tempo antes, enfim, que já não estava mais em circulação, mas a Folha dizia, não, tem que ser um texto inédito. Ele falou, aí chegou uma hora, eu parei com isso e não escrevi mais. E eu achei essa história muito interessante, porque a gente vê onde vai a pressão, né? Você tem ali o nome, no caso do Rubem Alves, né? Circulando nacionalmente, os livros dele eram, né? E ainda são muito lidos. Você tem um canal assim fundamental de circulação das ideias que é a Folha de São Paulo, mas ao mesmo tempo essa angústia do escritor de ter que dar conta de produzir um texto num dado prazo, né? Num determinado prazo. E eu acho isso complicadíssimo. Eu, pelo menos, quando tenho que fazer artigos com prazo ali, eu escrevo, entrego, né? Mas, às vezes, sentindo, né, esse peso de não poder trabalhar mais, né, numa revisão, tal. Então, eu queria saber para você como que você vê isso, assim, como que é esse aspecto, né, de ter a liberdade para criar, na sua experiência como escritor, de poemas, de ensaios, enfim, né, de textos literários, e também esse outro lado, quando tem a pressão ali de escrever um texto, às vezes a gente entregar porque deu o prazo e pronto, né? É isso, entrega e passa para o próximo. Essa questão, né, de ser... me fez pensar muita coisa aqui, de ser um trabalho amador, no sentido de quem ama aquilo, né, que faz quando é possível, sem essa pressão externa, né? Então, me fez pensar bastante coisa aqui. Sobre prazos, e foram raríssimas as vezes que eu tive prazos para cumprir. Escrevo de forma muito tranquila, escrevo o que eu quero. Esses 22 livros que eu escrevi, né, poucos publicados até agora, perto do que tem, né? Ninguém estava controlando a minha mão. Ninguém estava falando, olha, agora você precisa entregar amanhã, tem aquilo outro para pagar, você precisa escrever e não sei o quê. O Salinger, né, lá para New Yorker, às vezes ele demorava anos para enviar uma continuação de uma história. Mas quantos que podem ter esse nível de liberdade e ainda está tudo bem, né? Ainda está tudo bem porque ele fez o Apanhador no Campo de Centeio,
e lhe deu um respaldo gigantesco, e depois, eu abandono, né? Eu fico lá no meu rincão. Pouquíssimos. Por exemplo, essa questão de não ser remunerado e a coisa funcionar, para título de exemplificação, por exemplo, na minha igreja ninguém recebe para nada. Funciona tudo bem, né? Coisa realmente funciona. E eu acredito também, acho que isso me fez pensar bastante sobre esse universo da liberdade e não nessa esfera de remuneração e de pressões, né? E agora, sempre me dá um calafrio. Eu gosto muito de escrever desse processo, quando vem a inspiração, quando vem o esforço. Eu gosto da ideia do esforço, da disciplina, porque sem esforço, sem disciplina, não há escritor, não, na verdade, não há nenhuma profissão, né? Sem isso, sem aquela disciplina, não surge nada. São coisas que vão parando no meio do caminho. Mas uma coisa que me dá um calafrio é a hora que eu decido enviar meu texto, né? Meu livro para alguma editora. Porque é diferente. Editora de prestadora de serviços. Editora, ela tem um perfil, ela vai publicar quem ela quer, dentro de certos parâmetros. Prestadora de serviços, não. É uma gráfica. Né? E o que nós mais temos, de fato, qualidade, não entramos nesse ponto. Mas o que nós mais temos são prestadoras de serviços. Agora, para a gente entrar em editoras, o processo é complexo. Às vezes ele é desgastante, faz parte. Eu que tenho um contato legal com a turma da editora Patuá, às vezes eles chegam a receber 300 livros em um mês. Publicam ali 20, 30 livros. Então é muito trabalho para uma editora independente. E aí isso é interessante também. Né? Quanto à minha igreja, novamente. Aí, mesmo que lá o ancião, o diácono, o cooperador, eles não recebam nada, ou seja, um trabalho voluntário, fica uma pressão enorme na cabeça. Porque muita gente pensa, bom, mas não está aí? Se vira, dá conta, meu filho. Quando a ideia é muito mais profunda do que isso. E nessas editoras que não... Realmente editoras, né, que às vezes eu cobro uma contrapartida, mas uma contrapartida simbólica ali, né, porque depois vão trabalhar no seu livro. Quanta pressão que existe na cabeça desses editores também. Eu vejo, né, alguns editores que eu tenho uma proximidade de escritores que acham que são estrelas. Ou mais do que acham que são estrelas, acham que então a editora é funcionária deles, né? Como se fosse essa relação. Difícil, tudo isso me dá um calafrio, porque às vezes você vai conversar então com um editor e ele já vem com essa animosidade, com esse histórico, né? E que difícil fazer nascer um livro. É difícil. Então, às vezes eu digo... Só para temperar aqui a conversa, você me fez lembrar de uma história. Eu não vou dar o nome do escritor, porque ele é bastante famoso, contemporâneo, enfim, segue produzindo. Mas ele fechou contrato com uma editora grande, né, daqueles que a gente sonha, e aí tinha um projeto que ele tinha que fazer. E aquilo acabou com ele, né? Ele disse que nunca mais ia fazer, não ia se envolver mais de maneira alguma com aquele tipo de atividade, como foi colocado ali para ele, porque era algo terrivelmente desgastante. Ele, enfim, teve ali dificuldades enormes, porque eles começaram um pouco daquela história, assim, como eles pagam, né? Ele se torna um proprietário da obra. E aí o trabalho de edição passa a ser um trabalho de modificação daquilo que está sendo produzido. E você, às vezes, enfim, como a gente disse, né, às vezes você precisa, para resolver uma questão de uma né, criativa, de um trabalho, às vezes precisa de anos, né? Ou seja, precisa ficar parado lá para depois você
em algum momento, conseguir lidar com aquilo. Diferente de outros tipos de atividade. E aí ele disse que também, mais ou menos por aí, assim, não entro mais nesses contratos, não faço mais isso. O cinema era assim, né? Quer dizer, ainda dependendo de onde se produz. Muitas vezes o produtor é dono do filme e não o diretor. E isso atrapalha a vida, principalmente de grandes criadores, né? Estou pensando, por exemplo, no Orson Welles, teve uma carreira atribuladíssima, né? Considerado um dos filmes mais importantes já feitos na história do cinema, né? O Cidadão Kane, e que foi também o seu primeiro filme, e depois nunca conseguiu ter tranquilidade suficiente para fazer os seus filmes. Penso também no Woody Allen, que, ao contrário, sempre conseguiu ali recursos para fazer o filme do jeito que ele quer. Então, você pode gostar ou não, você pode criticar o filme, mas ele não fez o filme, digamos assim, cedendo aos interesses dos financiadores, né? Ou seja, dos produtores. Isso é muito interessante, porque, de fato, não ficar preso, né, a uma editora é uma vantagem. E tem a questão também, né, do interesse que elas têm em relação à possibilidade de venda, né? Eu acho que isso é um elemento complicado, né? Porque você gera uma expectativa em relação à venda, quando na verdade a expectativa do autor é muito mais na qualidade daquilo que ele está realizando. E aí, por outro lado, fazer uma pergunta agora provocativa no outro sentido. Muitas vezes, né, a gente acaba produzindo um texto e às vezes o texto fica bom, porque existe também algum tipo de cobrança, algum tipo de pressão, né? Eu me lembro, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu quero mais te ouvir do que falar, mas eu tinha que produzir ali um fechamento, né, um artigo mesmo, fechando uma pesquisa, e o prazo estava se esgotando, e eu não conseguia achar um meio de organizar aqueles dados todos. Aí eu boto tudo em cima da mesa, né, boto tudo ali espalhado na minha cabeça, e aí vou olhando para aquilo, tentando encontrar alguma coisa, porque você está ali desesperado, tendo que encontrar uma saída. E aí a criatividade também funciona nessa hora, né? Porque eu gosto de uma definição de criatividade que diz que criatividade é resolver problema, né? Então, o que é ser criativo? É você solucionar um problema. Você tem um problema dado. Se você soluciona esse problema, se você encontra uma saída para ele, você está criando. Pode ser, claro, uma boa solução, pode ser uma solução razoável, mas de toda forma você tinha um problema e tem agora uma solução. E aí as coisas fizeram sentido, enfim, tudo se organizaram e eu consegui produzir um artigo que é um artigo bastante lido meu, ele está entre os mais importantes que eu produzi. É algo que eu continuo rendendo frutos e que saiu por conta dessa demanda, né? Então, muitas vezes tem também esse outro lado de você ser instado. Eu penso também num conto que eu escrevi, que era uma provocação, né? Brincando com a questão da inexistência de Sócrates. Então, eu estabeleço ali um conto de ficção ao estilo Borges sobre uma eventual descoberta de provas que mostravam que Sócrates era um autor de Platão e Aristófanes. E tinha sido uma brincadeira ali que eles tinham criado e tal. E por que eu escrevi esse conto? Porque tinha um concurso e eu queria ganhar o concurso. Falei, não, eu vou me desafiar, vou escrever esse conto aqui para ganhar o concurso. E, de fato, ganhei, né? Tinha uma premiação lá, que é sempre interessante, porque é um valor simbólico, mas quando esse valor simbólico é para algo que você produziu literariamente, tem um peso muito grande. Então, eu queria que você comentasse esse outro lado, né? De uma pressão, por exemplo, que nos coloca também um desafio, né, que muitas vezes geram obras interessantes. E eu queria dizer para as pessoas, nós estamos assim encaminhando para o final. Tem vários comentários aqui, né? Você citou comentários da Rosângela Figueira, sua mãe, né, que testemunhou aqui a sua dedicação à escrita. A Rosana Luísa também, sua tia, pontua aqui a questão, né, das realizações dos seus sonhos. Isso acho muito bonito, viu, Rosana? Porque de fato, para mim também, publicar hoje textos é a realização de um sonho, né, que foi gestado lá na adolescência.
E queria dizer aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, se tiverem perguntas para encaminhar, aproveita agora, que daqui a pouquinho, quando o Felipe devolver a palavra, eu encaminho as perguntas e aí a gente vai para o fechamento. Pois é, como eu, às vezes, da forma como que eu falei, né? Alguém pode pensar assim, mas ele só escreve quando quer, então, quase sempre, quase sempre. Até porque nós temos uma dinâmica institucional muito diferente, né? A dinâmica de quem trabalha na pós-graduação, como é o seu caso, né? Orientando mestrado, doutorado, é uma dinâmica diferente, comparada com a minha, professor no instituto. Trabalho com a graduação? Eu trabalho, mas eu não trabalho com a pós-graduação. Eu tive uma experiência em Roraima, aqui tem duas alunas e amigas lá de Roraima, a Roberta e a Jacilene, né, lá do mestrado em Roraima, mas foi uma atividade muito pontual. Então eu não tenho essa coisa da necessidade da produtividade acadêmica. E aí gera uma dinâmica diferente, né? Mas olha só, o meu orientador de mestrado, o Weber, da UEL, ele organizou um livro, tá para sair, sobre o Vátimo. E isso foi lá no ano de 2020 que ele me fez a proposta. Não sei se são 80 anos do Vátimo, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E aí ele falou assim, Felipe, não ficaria interessante se você falasse sobre o Vátimo, o Nietzsche e o Molière? Falei, mas fica interessante isso daí. Mas, e você quer um período específico que eu falo sobre o Nietzsche, assim? Ele falou, não, já que você estudou a primeira fase, né, comigo, faz lá sobre o Nietzsche e Molière na primeira fase, algo que o Vátimo comentou também. Falei, ai, que desafio, hein? Eu gosto bastante do Molière, tenho várias obras, li, citei, comentei muito. O Nietzsche, fui de uma ponta a outra, mas os dois eu não consigo encontrar ainda que eles tenham convergências lá sobre o eruditismo, né? O Molière lá com as eruditas, o Nietzsche com a crítica aos eruditos. Mas é interessante, apesar de toda essa convergência, eles não, o Nietzsche não leu ali na primeira fase, ou pelo menos não tem nos fragmentos póstumos. Comprei também, tem os fragmentos póstumos, as correspondências, tenho todas as correspondências. Eu não encontrei um ponto de contato. O que é que eu faço? Ele falou: se vira, encontra aí, seja criativo. E passou-se o tempo. Aí, ao longo de um ano, eu com aquela angústia, ele, o prazo e não sei o quê. Aí, um dia eu estava lendo Vidas Secas e a introdução foi feita pelo Álvaro Lins. E eu achei um ponto lá daquela introdução que eu falei, tá aqui. A questão não é nem tanto de um ter lido o outro, mas de convergências, de aproximações, que é um comentário exatamente do Álvaro Lins. Falei, tá aqui esse ponto. Eles são irmãos desconhecidos sobre esse assunto, em especial no caso dos eruditos. E caminhei todo o meu texto para isso. Escrevi relativamente rápido, em uns 2 ou 3 dias eu consegui escrever, então, a partir dessa ideia, e enviei para o Weber. Aí ele falou, olha, que legal, hein? Você foi o primeiro a entregar. Achava que eu estava com a corda no pescoço, fui o primeiro a entregar. Isso foi uma coisa. Outra, né, sobre prêmios literários, eu já ganhei, acho que 9 vezes o FEMUP, né, o Festival de Música e Poesia de Paranavaí, todos na categoria de poesia. O Varal Literário, que na época tinha na Unespar, hoje não tem mais, infelizmente, ganhei umas 5 vezes. O Fest Campus, de Campos dos Goitacazes, também, uma vez. O Festival de Barueri, também. E tudo assim, né? Será que sai? Será que vai? Né? E, de repente, a coisa começava a funcionar de verdade, né? Agora, uma coisa que eu fico às vezes incomodado, já que você falou, olha, é um dos meus artigos mais lidos e etc.
Os meus 2 artigos mais lidos, que estão lá citados no Google Acadêmico, são artigos muito formais, dos mais formais, que eu escrevi, um com uma colega de trabalho, outro com uma orientanda, e são os artigos mais citados. Mas eu escrevi um monte de artigos que não aparece uma citação. E às vezes eu fico incomodado com isso e coloco lá no Google. Eu falo assim, mas será possível que não apareceu isso em nada? E aparece. Às vezes numa tese, às vezes numa dissertação. Então, outra coisa, nesse universo de escrita, né, que eu preciso falar para quem é, sobretudo, aspirante a escritor, escrever uma coisa, conseguir público é uma outra coisa também. Às vezes nós não seremos lidos, ou não seremos tão lidos como gostaríamos. É uma coisa absolutamente comum. Lidar com essa rejeição, com essa frustração, às vezes uma frustração, né? Saber lidar com isso é fundamental. Uma vez eu li uma estatística, estatística tem para tudo, né? Eu já ouvi dizer que a média do salário dos universitários brasileiros era de 20 mil reais, porque entrevistaram 3 cursos em determinadas universidades. Aí é fácil falar que tem essa renda, né? Mas eu li uma entrevista, uma estatística uma vez, que dizia assim, dos 100% que pensam em escrever um livro, 1% chega a escrever de fato. Aí, desse 1% que chega a publicar, né, dá-lhe 0,5. Aí, quando eles vão para a segunda publicação, terceira, quarta, quinta, aí vai ficando uma coisa absolutamente pequena. Então, essas pessoas gigantes que escreveram e as pequenas que escreveram tiveram que lidar com tudo isso que nós estamos conversando. Olha o que o Flaubert ele dizia para Louise Collet, quando ele estava escrevendo a Madame Bovary. Os maiores textos já escritos, né? Olha isso. Meu romance me dá tédio. Eu me sinto estéril como uma pedra. Outra. Eu demoro tanto para retomar o trabalho, após cada interrupção, que quero deixar preparado um pouco de trabalho para minha volta, e não perder em seguida um tempo considerável para procurar as ideias que eu tenho agora. Aqui. Meu santo romance me dá suores frios. Em 5 meses, desde o fim de agosto, sabe quanto escrevi? 65 páginas. E em algum ponto ele fala, olha, eu me sinto como se eu estivesse arrastando uma montanha, mas eu sou apenas um homem. Sinto como se estivesse doente, mas sou apenas um homem. O Kafka, lá nos diários, ele diz assim, olha, quando eu começo a escrever, o meu ânimo não é o melhor do que alguém que estava andando e quebrou uma perna. Então, se deparar com tudo isso é absolutamente normal na vida do escritor. Né? Com essa insegurança, com esses tormentos e com tudo. Mas a gente... Ou do outro lado, né, também, Felipe, do outro lado também a gente tem a figura do Balzac, né, que escreve uma obra gigantesca, maravilhosa, e que precisava mesmo publicar ali para sobreviver. E ele escreve muito rápido, né? E passava assim horas e horas e horas, noites escrevendo, tudo numa velocidade, né, bastante grande, né, para poder dar conta dessa necessidade ali de sobrevivência. E aí você coloca, né, esses aspectos, quer dizer, é um outro tipo de tortura, né? Não aquela da dificuldade da produção, como no caso do Flaubert, que leva anos escrevendo Madame Bovary, mas a do outro lado, né, de ter que produzir bastante e rápido. De todo modo, acho que também fica um desafio, né? Queria fazer essa questão, essa consideração, para a gente poder encerrar, né? E as pessoas que, enfim, estão nos ouvindo também pensar um pouco sobre isso. O quanto o modo de vida que nós temos vivido hoje tem dificultado
a circulação, né, de ideias. Você falou da questão dos leitores, você tem razão. Hoje, por exemplo, a questão dos artigos, há um volume cada vez maior de publicações, né, de revistas, de circulação, e muitas vezes aquilo que a gente produz não chega mesmo, não é citado, não é lido, ou pelo menos não repercute. Alguns deles repercutem, a gente não sabe quais, a gente não tem controle disso. Dá para ter um pouco, mais ou menos, algumas ideias, enfim, mas aí seria para um outro pensar, uma outra conversa, que a gente falaria só sobre artigos. Mas na ficção, então, é mais difícil ainda, né? Porque como é que a gente, né, consegue chegar nesses leitores? E como é que a gente consegue formar leitores quando as pessoas, por exemplo, estão tão entretidas com uma vida cheia de demandas, necessidades, e também com os atrativos, os distrativos, né? Tem todos os espaços de distração que são fornecidos pelas redes sociais, pelo uso da internet, né? Não que seja ruim a internet, nós estamos aqui justamente por conta dela podendo fazer essa conversa hoje. Tem muita gente que ouve como podcast, né? Mesmo a gente transmitindo aqui com imagens, tem muita gente que vai lá, coloca para ouvir, vai fazer outras coisas. Então, é interessante porque é uma forma de circulação importante, mas que tem alterado esse cultivo da literatura, né? E essa é uma preocupação, por exemplo, da França, né? Que tem a maior quantidade de leitores, né? Ou pelo menos proporcionalmente falando, né? E é um parâmetro aí para a gente considerar. Então, se os franceses estão preocupados porque eles têm observado que tem diminuído o número de leitores, né? Como é que nós conseguimos formar esse público leitor? Ou será que a literatura cada vez mais está fadada a fazer parte de um pequeno grupo que vai mantê-la viva? Porque eu não tenho dúvida que ela se manterá viva, porque há pessoas que são, de fato apaixonadas, né? Tanto pela leitura quanto pela escrita, né? E no caso aqui nós somos dois de um universo maior, inclusive de pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e aí a gente finaliza, né? Tem aqui o comentário da Jacilene, né? Dizendo que o Felipe é inspirador. Depois tive contato com ele, consegui direcionar mais minha escrita, ele dá ótimas orientações, até tomei coragem e me inscrevi em um concurso. Bacana, Jacilene, boa sorte no concurso, e parabéns aí, né, para o Felipe por inspirar não só você, mas tantas outras pessoas que com certeza ele inspira. Que pergunta difícil, hein? Que pensamento de risco é esse? Que difícil responder essa pergunta. Como formar, né? Eu li recentemente uma estimativa da Unesco que o ideal seria que tivesse uma biblioteca, uma livraria a cada 10 mil pessoas. Seria o ideal, né? Eu vejo aqui em Maringá, então, que é uma cidade de 500 mil habitantes. Estamos muito longe disso, né? Temos sebos, temos tudo isso, mas estamos muito longe. Eu comecei realmente a gostar de ler e a gostar de adquirir livros em sebo com a minha mãe. Então eu morava em Paranavaí, hoje eu moro em... Essa ideia de residência e domicílio é complexa, né? Porque eu trabalho em Paranavaí, pauso lá na casa da minha mãe, né? Tenho meu quartinho lá, tenho minha vida lá, tem tudo isso aí lá também. Mas moro aqui em Maringá também. E quando eu era criança, ela me trazia aqui para Maringá para ir aos sebos. Aquilo era mágico para mim. Então, essa oportunidade de ver a coisa, né? De ver o livro, era mágico. Eu achava mágico também a biblioteca da minha escola. Tanto da primeira, Santa Terezinha, atual Santa Terezinha, antes era Estela Maris, em Paranavaí, quanto a Fundação Bradesco, a biblioteca da Fundação Bradesco, eu estudei. Eu achava aquilo mágico. E essa aqui é uma experiência assim, que me marcou. Eu estudei na Nova Zelândia no período do pós-doutorado. E
fiz um curso de inglês e tudo, estudava na biblioteca da Universidade de Oakland, aquilo foi muito bom. E eu fiquei na casa de um amigo, por um período ali, por um mês, uma família de brasileiros. Então, as crianças, uma nasceu na Nova Zelândia, as demais se criaram lá. E um dia de domingo, nós estávamos, então, passeando por Auckland, e a gente passou por uma biblioteca comunitária, lá no bairro desse meu amigo, do Luciano. Hoje ele mora em Fiji, olha, distante a toda prova, né? E ela, ali por volta, uma menina de uns 10 anos na época, por volta das 4 da tarde, ela fez birra. Pai, me leva à biblioteca. E estava com as outras 2 crianças. Então, eu estava junto, fui. Uma biblioteca linda. Simples, mas muito bonita. Muito bonita. Então, tinha lá os computadores, a literatura de todo quanto era tipo, um ambiente agradabilíssimo. Aí, 1h30 depois, esse meu amigo falou assim, agora a gente está indo embora. Ela e o irmão mais novo começaram a fazer birra. Eu quero ficar lendo, eu quero ler, eu quero mais livros, pega livro para eu ler. Birra, num domingo às 5h30 da tarde, porque queriam ficar na biblioteca. Então, eu acredito que essa dimensão de você ter um lugar, apesar da facilidade do digital, a partir de muitas coisas, o conhecimento, a educação, ela é mais do que conhecimento, ela é mais do que transmissão, ela é convivência comunitária também. Então, nós precisamos desse espaço, chamado biblioteca, chamado qualquer outra coisa. Né? Precisamos disso. Precisamos de espaços para que histórias sejam contadas, né? Precisamos dessas aberturas institucionais, né? Essas aberturas políticas, mas essas 2 coisinhas que eu estou comentando com você aí, para mim, foram marcantes, né? Quando minha mãe me levava a sebos, não era para comprar rios de livros, era um gibi, um livro, e ela me deixava sempre à vontade. Foi assim que eu fui crescendo. Pode parecer simplíssimo isso, né? Nossa, eu esperava mais, né? Eu esperava que ele desse uma proposta de governo, mas é como o Nietzsche dizia lá sobre futuros estabelecimentos de ensino, não venham propor quadros. Também não estou propondo quadros. E ele falava, se alguém quisesse, né, se alguém realmente buscasse a vida de escritor, escrever um romance ou qualquer outra coisa, ele falava, escreva 100 vezes a mesma ideia, até que fique em uma página apenas. Escreva, reescreva, escreva, reescreva. Então, esse princípio da repetição tão importante para a escrita, se a gente estendesse para o princípio da visão, né? Esse espaço que a gente precisa ter para ver o que é aquilo, afinal de contas. No meu trabalho, nós temos uma biblioteca belíssima, um espaço fantástico. Poderia ser maior? Poderia, mas dentro daquela realidade do Instituto, que é uma ilha nesse Brasil, é uma biblioteca linda, que os alunos participam ativamente. Então, nós precisamos disso. Bibliotecários, né? Pessoal de biblioteca mesmo, professores com plano de trabalho que comportem estudo, porque nós somos a classe aí que luta por isso mesmo, que essa é a nossa função, lutar contra a barbárie, né? Lutar em prol da cultura. Então a gente precisa ali, tem 40 horas, seu concurso é de 40 horas, por favor, dá pelo menos metade disso daí para a pessoa estudar e não entupir a pessoa de atividades. É aquela ideia de escola, né? De tempo livre também, que a gente precisa resgatar um pouco isso. Utopia, mas é uma defesa da escola, enquanto uma questão pública. Vejo dessa forma. Não sei o que você pensa também, mas essa é a minha... Eu concordo com você. Eu acho que a biblioteca é um espaço que a gente deve cultivar, é um espaço justamente de
formar leitores, e a sala de aula é fundamental, né? A gente não consegue pensar formação de leitores sem pensar o espaço da sala de aula, né? Por mais que seja, enfim, um espaço que muitas vezes não é suficientemente valorizado, ou que não é valorizado da forma como nós gostaríamos que fosse. Eu acho que é um espaço de formação, e acho que como todas as grandes criações humanas, né, assim, a gente pensar nas 7 artes, né, que foram desenvolvidas aí em 2.500 anos, né, até mais, de atividade humana, né, de trabalho criativo humano, né, essas 7 artes não vão deixar de existir, nem de provocar, né, a atenção das pessoas que estão em busca de algo mais além do que meramente passar pela vida, né? Produzir, enfim, se divertir, cumprir com o seu trabalho, mas estão também se sentindo desafiadas a fazer esse trabalho de lapidação interior, né? Assim, que é aquilo que você disse de forma muito bonita, né? Nessa constituição da humanidade, né? O que é essa humanidade? Quer dizer, ela não reside fora de nós, né? A humanidade não é o conjunto das mulheres e dos homens existentes, mas a humanidade é algo que nós construímos no interior de nós mesmos, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Sem a educação a gente não chega a lugar nenhum. E no meu caso, por exemplo, é muito curioso, porque os livros caíram nas minhas mãos, e aí eu fui me apaixonando por eles. Mas é interessante porque não foi qualquer livro, né? Assim, eram aqueles que traziam essa revelação do mundo interior, né? Eu me lembro, sobretudo, de Fernando Pessoa, não à toa fui fazer um doutorado sobre ele, mas também de Clarice Lispector, também de Baudelaire, Rimbaud, enfim, tantos escritores aqui que eu ia passar a noite toda nomeando-os. E, para encerrar, quero agradecer, dizer que foi muito bacana mesmo conversar com você, Felipe. Espero que a gente possa repetir a dose em outras ocasiões. Queria agradecer aqui em nome do Labiarte, dizer que, enfim, a nossa conversa fica disponível online para as pessoas assistirem, para compartilharem também. E o convite já renovado aqui para a gente repetir a dose em outras ocasiões. E para encerrar mesmo, né, eu queria dizer, você sempre me pergunta, né, o que você anda lendo? Eu acho muito boa essa pergunta. Eu atualmente estou lendo um livro do David Lodge, vou até escrever aqui, chamado O Mundo é Pequeno. É um livro muito divertido. O David Lodge é professor, enfim, de literatura, trabalha na Inglaterra. Tem um livro muito interessante que eu recomendo para você, que é A Arte da Ficção, tá? Dele também. Até para você ir conversando com esses outros livros, né? O Flaubert, o Murakami. Então, A Arte da Ficção é uma verdadeira aula mesmo de como os grandes autores são criativos na forma de organizar enredo, de escrever o primeiro parágrafo de um livro, né? A primeira frase de um livro, que é sempre algo muito difícil. E ele vai dando exemplos, enfim, é um livro que eu recomendo. Mas esse Mundo é Pequeno é um livro de ficção do David Lodge, que ele vai retratando esse universo acadêmico, dos congressos, de uma forma bastante crítica e divertida também, bastante satírica. Então é o que eu tenho lido. E queria saber de você, então, para finalizar, o que você tem lido. Bom, eu vou falar o que eu concluí, porque eu ainda não peguei um novo livro para iniciar, né? Eu concluí a Bíblia, minha leitura constante, então estou agora no capítulo de Daniel, e eu concluí há 4, 5 dias o Alcorão. Que experiência legal, legal. O Zinser, ele fala, né, olha,
vale a pena. O Rio que também falava, o Socella também falava, vale a pena ler esses livros religiosos, em especial para quem é escritor, porque eles transmitem uma força ali, eles iniciam de uma forma tão poderosa, que você fica pensando, o que vem depois, né? E no início Deus criou os céus, a terra e tudo que... E você pensa, o que é que vem depois, então? O Alcorão, aqueles primeiros versículos, depois eles se tornam a oração, né? Do muçulmano. Então, eu tô com essa coisa, assim, de ter esse olhar para esses livros sagrados. A Bíblia sempre. E aí eu concluí agora o Alcorão. Interessante. Tô com o livro dos Mormons agora para ler também. Tá lá no meu criado. Eu Academicamente, recomendo o livro tibetano dos mortos. É um livro também bem interessante para ampliar a cultura dos textos sagrados, né? legal. Então é isso. E tô com o Emílio Miri Lopes para eu ler Os Quatro Gigantes da Alma aqui na escrivaninha também. Maravilha. Então é isso aí. Queria agradecer as pessoas que nos acompanharam, que ficaram com a gente até agora e, sobretudo, mais uma vez, ao Felipe Figueira por ter participado desse Pensarte. Contatos, as pessoas quiserem te encontrar, como que elas te localizam? Tem e-mail? Tem alguma forma? Eu vou colocar meu e-mail então aqui no bate-papo, acho que fica bom, né? Claro, com certeza. Deixamos Vou colocar. registrado aqui. Se alguém quiser entrar em contato com você, já tem o seu e-mail para conversa. Olha, foi um prazer mesmo. Eu escrevi aqui 6 páginas que eu ia comentar. É isso. 5 páginas. Conversamos sobre tudo. Ah, que bom, que bom. E a gente, para quem está nos ouvindo, a gente não combinou, né? Porque a gente queria que fosse uma conversa realmente espontânea, né? E não algo roteirizado, como se fosse uma conversa fechada, né? Então, por conta disso, fico contente de saber que a gente desenvolveu aí todos os temas que você tinha considerado importante para falar sobre essa aula. Então é isso, encerramos aqui a transmissão. Muito obrigado, Felipe. E até a próxima. Até. Tchau, tchau.